A Advocacia Geral da União analisa entrar com uma ação contra deputados bolsonaristas para cobrar ressarcimento por danos que fake news sobre o Pix podem ter causado à economia. O bastidor é da Luísa Martins. Conta, Lu. Pois é, Tainá, além das investigações que já começaram a ser analisadas ali pela Polícia Federal em relação não só às fake news sobre o Pix, mas também sobre o uso indevido do CPF do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também aqueles vídeos de deepfake em que as falas do ministro da Fazenda foram manipuladas e jogadas na rede, a Advocacia Geral da União estuda ajuizar uma ação civil pública na Justiça para que os parlamentares que divulgaram notícias falsas, desinformação sobre o Pix, possam ressarcir os danos que foram causados à economia popular. Danos esses que ainda estão sendo estimados ali pela área técnica da Advocacia Geral da União, que é a representante do governo federal na Justiça. Essa informação ela foi dada pelo jornal O Globo, Tainá, e confirmada aqui pela CNN Brasil e com uma mira ali específica em deputados como Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, né, e também o deputado Gustavo Gayer, todos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que os técnicos da AGU com quem eu pude conversar falaram a esse respeito? É que a onda de desinformação, a enxurrada de desinformação sobre o Pix, gerou um clima geral de desconfiança em relação a esse meio, né, de realizar pagamentos. Aí, de um lado, os consumidores, os cidadãos, né, acabaram ficando receosos de usar o Pix e acabarem eventualmente sendo taxados, né, de ter ali algum imposto que eles deveriam pagar em cima dessa transação. Da mesma maneira, pequenos comerciantes começaram a cobrar até preços mais altos para aqueles clientes que optassem por essa forma de pagamento, então, via Pix. Então, tudo isso acabou gerando uma mancha na reputação desse serviço público de transação financeira que é o Pix e gerando problemas, né, tanto para os consumidores quanto para os empreendedores, principalmente para os pequenos empreendedores. Então, a ação civil pública buscaria não só reparar esses danos, que, como eu falei, ainda estão sendo calculados, mas também servir ali como tem um caráter educativo, vamos colocar assim, né? E até conversando sobre isso, essas fontes da AGU fizeram uma comparação com as vezes em que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, sem apresentar provas, que as urnas eletrônicas eram falsas. Isso acabou gerando consequências muito graves para o ex-presidente, que por isso acabou se tornando inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, colocar essa ação como um alerta. Olha, é preciso que os agentes públicos, principalmente os políticos, contribuam para reforçar a integridade das instituições dos serviços públicos e não trabalhar para, enfim, manchar a reputação, principalmente com notícias falsas, né? Que é o caso da taxação do Pix, que gerou toda aquela confusão na comunicação do governo que levou o presidente Lula a voltar atrás na regulamentação da Receita, que ampliava a fiscalização das operações via Pix, e editar uma medida provisória para dizer o que já acontecia, que é a vedação, né, a proibição de se colocar qualquer tipo de tributo nas transações via Pix. Então, isso ainda está sendo analisado pela Advocacia Geral da União, os termos dessa ação civil pública, mas, paralelamente, a gente tem também na Polícia Federal essas 3 frentes de investigação que também devem avançar aí nas próximas semanas.